Eu já vou apresentar esse time aqui, ó, participando hoje. Eric Gomes, muito boa noite, obrigado pela sua presença, viu? Neto, Maria, eu que agradeço e a todos que estão nos assistindo. Com uma dupla aqui fantástica, né? Hoje vamos ter muitas informações. É isso aí, é isso daí. Muito obrigado, Evaldo, obrigado da tribuna, obrigado pela sua presença aqui, viu? Sim, muito obrigado a vocês de terem nos convidado. O maior prazer. Boa noite a todos. O maior prazer. Cecílio Elias Neto conosco aqui, sempre é uma honra tê-lo aqui conosco. Muito boa noite para o senhor, tudo bem? Boa noite. Agradeço muito o convite. Vamos lá conversar então, né? Vamos papear. Estava conversando com o Eric, né, Eric? A gente fala sobre a cidade de Piracicaba, o quanto é importante a nossa cidade, né? Semana passada você esteve aqui te batendo papo, né? E historicamente também, né? Como ela é rica na cultura e abrangendo, né, toda a cidade. Isso é muito importante, né? A gente tem que falar sobre isso, né? Sim, sem dúvida. E a história é que nos fortalece, nos dá o alicerce para o futuro. E nós temos duas pessoas que aqui politicamente e historicamente conhecem Piracicaba, acho que como ninguém. Sim. Os dois conhecem Evaldo, seu Cecílio, conhecem como ninguém. Como ninguém. Olha só, aqui na minha mesa, vou até mostrar para vocês, olha a quantidade. O senhor viu aqui, né? Que eu tenho, né? Ó, dá uma olhada, ó que beleza, gente, ó. E aí já tem uma capa de um novo, correto? É isso? Não é. Essa capa que eu lhe passei. Tá no WhatsApp, a Maria vai abrir. Tá no para WhatsApp. Nós, né, essa seria bom vocês mostrarem para que nós tenhamos uma base da história da literatura do Cecílio. Ó que beleza. Vamos lá, pode mostrar? Já vamos abrir já. Tá aqui já no computador. Essa aqui. É um eunuco para Esther. É que o Cecílio, este ano, está completando 60 anos de literatura. Que maravilha. 70 anos de jornalismo. E não é novidade, porque eu comecei a trabalhar com ele e com o sempre estimado Messias Galdino. E essa referência a um eunuco para Esther é uma revolução num romance na década de 60, quando ninguém falava em gay e nem se falava em pederasta, mas falava em viado, né, Cecília? Não é isso? E ele conta essa história e é muito, muito bem escrito, em um estilo que é só dele. E eu sugiro para você que comece a falar sobre esses 60 anos de literatura do Cecílio, porque é objetivo nosso, da filha Patrícia e meu, de comemorarmos esses 60 anos de literatura e 70 de jornalismo dele. E comemorando isso, é a hora que vem muita história política, vem história educacional, vem história de jornal e muita coisa que ele sim pode contar muito mais do que eu. Sem dúvida. Então, Cecílio, por favor, fala Cecílio, aí do livro que naqueles seus 25 anos de idade, a pior pessoa que acho que estava a pior não, quer dizer, o menos famoso era o então senador Carvalho Pinto, estava no lançamento desse livro em São Paulo. E quem me contava essa história era o falecido e sempre lembrado João Chiarini, com quem sempre tivemos um bom relacionamento, tanto ele como eu. E aí fomos contando. Foi um dia chuvoso, um escritor do interior lançando esse livro na capital, extremamente revolucionário. Se você lê esse livro do Cecílio hoje, é a mesma coisa que ler um conto de Machado de Assis de 1900. Eles são atuais. Então eu acho importante que a cidade conheça essa parte, porque a gente fala muito em escreveu isso, escreveu aquilo, história que todo mundo conhece, mas há detalhes na história da literatura brasileira em que o Cecílio se coloca num ponto muito de privilégio. E ele não gosta que eu fale muito disso, porque por um pouco de humildade, ou só por humildade, porque é dos maiores beletristas que o Brasil tem, está em Piracicaba e está aqui ao nosso lado. Ele sabe do que eu estou falando. Nós já estudamos estilística, já fizemos colocações sobre trabalhos dele, e não há quem na vida literária brasileira que o leia e não tenha admiração
pelo estilo, pelo texto. Vocês também conhecem, né? Então, eu vou ficar por aqui. Senhor Cecílio, eu acho que é isso, né? Nós concordamos, né, Eric? Assinamos embaixo aí, né, do que falou o Evaldo, e é uma honra, né, ter essa possibilidade de conversar com o senhor e falar sobre isso, falar sobre essa, né, toda essa carreira, né, essa história na nossa cidade. Olha, eu agradeço muito tudo isso, mas eu sempre, quando me perguntam, né, as pessoas falam, gente, eu sou aprendiz ainda. Eu sou estudante, a verdade é essa. A gente está estudando diariamente, a gente está lendo. Eu costumo dizer o seguinte, que eu vou me considerar um aprendiz chegando lá se eu escrever uma frase em Lá menor. É isso que eu costumo falar. Eu sei então em Sol maior. Mas eu nasci querendo escrever, sabe? Eu não sei de onde vem, acho que vem do mundo árabe, lá atrás, que vem estrela, faz contos, as coisas todas, né? E é uma paixão, é uma necessidade vital para mim. Eu escrevo diariamente, mesmo que não publique, eu escrevo diariamente. É realmente a necessidade. Entende? O senhor Cecílio, pelo jeito, gosta de servir ao povo, né? Eu estava conversando com o nosso amigo Evaldo aqui. Em 1970, o senhor foi candidato a deputado federal e teve 31 mil votos em Piracicaba, né? Na época que os terceiros suplentes da Câmara. Agora eu faço uma pergunta para o senhor Cecílio. O senhor que é uma pessoa estudada, uma pessoa culta. O que o senhor vê hoje na política? O que o senhor acha da política? Um homem que se dedica através da literatura, através de conhecimento, a passar coisas boas aos outros, mas o que o senhor, como um ex-candidato, vê da política hoje em dia? Bom, primeiramente, eu só quero lembrar que eu fui candidato contra a minha vontade na época. Eu fui lançado, eu não sabia pedir voto, eu não sabia fazer nada. Então, realmente eu tive uma votação que me deixou surpreso, preocupado, né? Eu não esperava nunca aquilo. Estava saindo porque me empurraram, sabe? Me empurraram, vamos lá, tal. Agora, quanto à política... É difícil. Se fosse fácil, a gente não perguntava para o senhor, pô. Não, veja bem. Nós somos, o Evaldo já posso dizer que ele é de outra geração também. Gente, vocês falaram recentemente do professor Carvalho Pinto. O Brasil teve um Carvalho Pinto, o Brasil teve um Juscelino Kubitschek, o Brasil teve um Olavo Setúbal, sabe? Grandes figuras, maravilhosas. Gente, o que aconteceu, no meu entender, foi uma tragédia brasileira. Uma tragédia brasileira que pode ser que tenhamos tentando recuperar alguma coisa, mas as marcas ficaram. Então eu vejo a política hoje como alienação do povo, desinteresse do povo, indiferença do povo, e acho isso extremamente perigoso. Sr. Cecílio, o senhor está falando uma coisa muito interessante, porque a gente estava conversando aqui, mostrando o que acontece, né? O desinteresse, né? Quer dizer, a pessoa desinteressa por política, por conta da figura do político, que essa é a verdade, né? E aí fica na situação dessa briga, né? Vamos colocar assim, né? Que acontece principalmente nas redes sociais, né? Quando o Eric coloca, né, o pensamento do senhor, e o senhor usa justamente essa comparação, que é o nosso país, onde já tivemos essas figuras, né? Que eram figuras de excelência, intelectuais, né? Que nos inspiravam, né? Ou na época. Hoje está difícil de ter alguém que fala, nossa, eu me inspiro se falando como o Eric falou, de política, né? Não me inspiro nessa pessoa, porque essa pessoa, na política, ela traz, ela agrega. É muito difícil, né? Parte por o nosso senso crítico também está balançado, né? A gente não está sabendo ter um senso crítico adequado, e parte também por aquilo que é oferecido para nós na política. E aí fica perdido, né, Cecílio? O problema nosso é de origem mesmo, desde o golpe militar.
nós tivemos uma decadência, quer dizer, a necessidade de despolitizar a população. Toda ditadura, ela quer evitar o conhecimento do povo. Então nós vivemos 21 anos, eu me lembro muito bem disso, porque quando aconteceu o golpe eu já era diretor, dono do jornal, eu tinha 24 anos, 23 anos. Então eu já tinha uma certa formação, eu estava terminando a faculdade de Direito, e eu me lembro que nós, na Folha de Piracicaba, lançamos um artigo no dia 1º de abril de 64, falando os caminhos da frustração, que nós íamos entrar numa frustração terrível com o golpe que estava sendo dado naquele momento. Então a transformação foi completa. Inclusive, declaradamente agora, todo mundo sabe, e foi declarado, dos interesses dos Estados Unidos, para segurar o Brasil e impedir que fosse uma nova Cuba, que não seria o Brasil, não seria. Mas eu não consigo entender como nós vamos sair desse buraco. Porque sem lideranças, sem partidos políticos altamente responsáveis, que tenham mensagem, que tenham doutrina e principalmente interesse popular, a opinião pública, o eleitorado, não tem para ali. Não tem para ali. Então, se nós perguntarmos quem seria um líder político hoje, não apenas pessoa, mas instituição, partido, quem seria hoje no Brasil? Eu não sei responder. É o vazio, né? É o vazio e uma época que é a era da indiferença. Não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Todos nós temos, porque ao final nós é que sofreremos na pele, por bem ou por mal, concorda? É isso mesmo, a responsabilidade é nossa. Eu gostaria de perguntar ao senhor e ao Evaldo, que acompanha a política, é uma pessoa que tem um conhecimento aqui na política nacional e mais fortemente na regional. Nós vemos que há políticos da antiga que querem continuar no poder de algum jeito, tentam, já foram derrotados, mas não cedem o lugar aos novos, não ajudam as novas lideranças. E se os senhores, se essas pessoas fazem bem ou mal a Piracicaba, e se os senhores veem algumas novas lideranças aqui na nossa região, não Piracicaba basicamente, e o que essas pessoas precisariam fazer para se tornarem esses líderes que possam pensar no povo e pelo povo? Porque o que a gente vê, pelo menos eu principalmente, é que passada a eleição, não sei se o Evaldo concorda comigo, né, nós conversamos aqui no último dia, né, Neto, que eu estive aqui falando de política, desaparecem, somem. E eu gostaria de saber do senhor, o que o senhor acha dessas pessoas que não deixam, não largam, assim como dizer, o osso, e quem seriam essas novas políticas, esses novos líderes que poderiam surgir na nossa cidade? Então eu respondo. Eric e Barbosa, um antigo professor, muito amigo, me ensinou o seguinte, que professor tem aluno, aluno tem professor, mas só os mestres têm discípulos. O problema da política de Piracicaba, e aí vai o recado direto para quem perdeu as últimas eleições, especificamente, é a falta de criar lideranças. Primeiro é que haja liderança para que se apresente. E a outra é para que as pessoas que estão na liderança saibam construir, saibam formar. Sabe? Até hoje, os cursinhos de liderança em política só foram para formar cabos eleitorais. Entendeu? Então, nós precisamos saber quem é que tem cacife para ser candidato, se tem partido para ser candidato, e vai assustar todo mundo que não quer construir, que não quer formar novas lideranças, principalmente lideranças na periferia. E aí eu faço uma referência, sem qualquer dúvida, à professora Bebel, deputada estadual, que ela corre a periferia e conversa, o pessoal do PT vai na periferia
Não estou dizendo que não precisa ser só na periferia, mas eles caminham à procura, a procura da formação de líderes. E esses líderes que surgirão, Benedita Silva, que foi governadora do Rio de Janeiro, é deputada federal, foi senadora. Onde que ela estava? Estava na periferia. Aqui em Piracicaba, quantos que apareceram, vieram da periferia para ser a Ivete Madeira, vamos citar a professora Ivete Madeira, o próprio esposo dela também, que foi vereador. Era tudo SECAP. João Herman Neto foi lá e destacou esse povo para trazer para a discussão. Uhum. Então, depende muito da vontade de quem lidera, Eric, e não ter medo de convocar essas pessoas para participar da liderança. Outro dia eu recebi uma crítica porque eu tenho uma coluna lá do Pirarazzi, do Elcio de Belém. Eu fiz um social da periferia. É difícil você... Ela falou, mas o social era social. Não, o social é de todos nós. E assim é a vida política. Não sei se eu consegui responder ou explicar alguma coisa. Mas, em resumo, falta disposição da liderança para construir novas lideranças. Porque só os mestres têm discípulos. Respondeu para mim, eu compreendi. Sim, sim. Cecílio, a pergunta que o Eric colocou, a falta de figuras, né? Falando até da questão regional mesmo, né? Se a gente pensar, a Câmara dos Vereadores, você teve aí algumas pessoas que foram eleitas, mas também com o mesmo perfil, né? Parece que trocou, não houve uma troca, houve uma substituição do mesmo time ali, entrou as reservas, né? Para atuação. Mas não tem nada que se destaca como você está colocando, e acho que é nesse sentido que o Eric está falando, sim, né? Esse destaque da liderança, dessa pessoa que é uma referência. O senhor é uma referência, né? Nós estamos aqui para conversar, historicamente, vivenciou. Uma licença aí, você, sim, falou do Cecílio de vida de jornal. Eu conheci Cecílio, ele tinha 29 anos, eu tinha 14. Olha que maravilha. Quando eu entrei no diário. Eu não tinha 14 anos ainda, eu já fuçava lá no diário. Quantas pessoas saíram da redação do diário que foram, entra aí, vamos fazer. Nunca o Cecílio chegou e falou, não publica isso, não dá oportunidade para isso. É uma questão, esse é um testemunho meu. Sim. Compreendeu? Pode até discordar de opiniões. Outro dia estava citando para um jovem do 11 de setembro de 73. Até eu brinquei. Foi o primeiro dia que eu vi Galdino, por isso que eu convidei o Galdino, Messias Galdino. Ele pegou um artigo do Cecílio, segurou e falou, esse eu não vou publicar. Foi sobre a queda de Salvador Allende, no Chile. Foi dia 11 de setembro de 73. Daí Galdino segurou o artigo e mandou ele reescrever. Porque o Galdino é uma questão de amizade, de companheirismo. Sim. Porque o Cecílio mostrava que o mundo poderia imitar o Chile. Aí é que estava o problema. O mundo imitando o Chile, naquele artigo. E era um problema seríssimo que ia causar para o próprio Cecílio. Mas a liderança de jornal naquele tempo, todo mundo falava, todo mundo escrevia. A página Recados, que foi o que deu fundamento para que surgisse o Salão de Humor de Piracicaba, foi na página Recados. Olha. Então, na política como no jornalismo, eu acho que esse incentivo para lançar novas ideias, novas pessoas, depende muito de quem lidera. Sim. Se alguém chegar aqui no seu programa e falar, eu queria aprender a TV, receba, atenda, converse, que você vai ver que você vai ter um futuro companheiro de redação e assim por diante. Desculpa, se eu interrompi. É isso. A palavra é sua. Eu aprendo também com o meu antigo aluno. Oportunidade, né? Os alunos viram mestres, né? A oportunidade. A vida vai nos ensinando, né, seu Cecílio? Vai ensinar todos os dias. E aí que está a grande vantagem da vida, né? Todo dia.
E o senhor Cecílio, o senhor já viu muita coisa, passou pela ditadura, o que eu não passei, eu era muito novo, eu sou de 76, então não cheguei a ver. O que o senhor acha hoje, fazendo um paralelo, aí pode ser que eu esteja errado, me perdoe se eu estiver errado, as mídias mudaram muito, né? Antigamente era jornal, televisão e rádio, hoje mudou muito, hoje nós estamos muito na internet, surgiu algo que fica difícil você controlar. E nós estamos vendo aí que nos Estados Unidos existia um certo bloqueio das informações, segundo dito pelos próprios proprietários das empresas, né, da Meta, Zuckerberg, tudo, e falou que isso foi feito aqui no Brasil também, que foi segurado algumas notícias. Obviamente, como a internet ainda é um mundo muito novo para todos nós, há notícias falaciosas, as famosas fake news, mas tem muitas notícias que são verdadeiras e que nós sentimos que ao publicar você corre risco, assim como o senhor teve um artigo segurado, porque senão ia gerar um problema, né? Iriam achar o senhor e nunca mais iríamos achar o senhor, né? Mais ou menos assim, né? Essa era a preocupação do Galdino. É a palavra que eu escutava, né? Mas hoje nós vemos pessoas cerceadas de liberdade, cerceadas de poder falar na internet. O que o senhor pensa disso? O senhor que viveu a ditadura. Olha, eu acho que não concordo muito com o que você está falando. Desculpe. Não, claro, mas é por isso que eu perguntei. Claro, respeitando. Acontece o seguinte, as épocas são completamente diferentes. Então, antigamente, no passado, antes do golpe militar, o Brasil tinha liberdade. A questão, aliás, quero abrir um parênteses, quando ele falou a respeito do nosso querido Galdino, o Galdino era chefe da redação do meu jornal. Eu era o dono do jornal. Ele falou, não vou publicar o seu artigo, não vou publicar o seu artigo. E eu queria brigar com ele, não, você vai preso, e daí? Como vai ficar? Né? E depois fui preso, não. Né? Então essa é outra conversa. Mas eu estava dizendo Eu respondi. O senhor estava falando das mídias, né? Hoje, que é um campo fértil. Olha, nós estamos no caos atualmente. É o caos. Então, eu estou insistindo muito, tenho escrito muito sobre isso, que eu me especializei nessa área. Certo? Então, o que está acontecendo, devagarinho, os órgãos tradicionais, ortodoxos, jornal, rádio, TV, profissionais, eles estão recuperando o seu espaço. Porque a opinião pública não sabe mais o que acreditar. Não está sabendo. Então, tanto é que a verdade está sumindo. Em primeiro lugar, que eu acho, o povo está com medo da verdade. Está com medo. Os problemas são tantos, as dificuldades são tantas, que não adianta você levar mais problemas para ele, e para ele tomar decisão, o povo, ele não tem condições de tomar decisão. Eu preciso me salvar, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar dos meus filhos. Entende? Então, o sentido de cidade, de nação, de país, nesse momento histórico, no meu entender, ele está esquecido. Veja a situação de Piracicaba. Para mim, hoje, Piracicaba não é mais uma cidade. Estou falando com muito amor por essa terra, com muito amor. Sim. Piracicaba é um aglomerado de pequenas cidades. São os bairros. As realidades são muito distintas. Como o nosso amigo Evaldo disse, eu tive a oportunidade, não por conta da política, mas até por conta do sindicato, de rodar todas as comunidades. E realmente, Piracicaba são várias cidades em uma só. Nós não temos mais uma identidade piracicabana, no meu entender. Se você vai, vamos supor, no Bairro Alto, é uma realidade, você vai na Vila Resende, é outra realidade, vai na Paulista é outra realidade. Então, o senso de unidade, me parece que está solto por aí. O que pode nos unir de novo é a história. É a nossa história. Que isso está sendo sonegado à informação, à população. Senhor Cecílio, eu até, como eu estive aqui, né, no último programa falando, eu estive no Rio de Janeiro, de segunda a quinta-feira da semana passada.
E me chamou muita atenção, porque lá é uma cidade que nós vemos que cada um pensa em si próprio, não se pensa mais no coletivo, onde está muito aflorado isso, né? Mas o senhor falou que isso está acontecendo porque a gente aqui, nós temos que correr atrás do nosso, a gente tem que correr atrás da nossa sobrevivência, né? Mas isso já vem se deteriorando há alguns anos, não foi do dia para a noite que aconteceu. Eu acredito que isso tenha surgido no tempo do Reagan e da Margaret Thatcher. Foi nesse momento que começou essa visão de mercado. Tanto é que hoje, você sabe que outro dia não, algum tempo, uma moça me falou uma coisa, que ela falou, eu estou me vendendo ao mercado. Ela se considerava já uma mercadoria. Um produto do mercado. Um produto. Ela não era uma pessoa. Eu estou indo para o mercado, estou me vendendo ao mercado. Então, você pega os jovens que não conheceram a história anterior, não conheceram a vivência, a realidade anterior, eles estão levando isso com naturalidade. Com naturalidade. Eu sou o produto. Então está complicado esse negócio, muito complicado. Na visão do senhor e do Evaldo, por favor, Evaldo, para mudar isso, o que nós precisamos fazer, o senhor, diante dessa sabedoria, desse conhecimento do senhor, do conhecimento da história, que eu sou uma pessoa que respeito muito a história, eu acho que a história deveria ser conhecida por todos, para que erros não sejam cometidos iguais, para que a gente não cometa os mesmos problemas, né? O que o senhor vê que pode ser feito para uma aglutinação da nação? Tá? Eu principalmente, tá? Eu, Eric, por mais que eu esteja num partido hoje faço parte do Republicanos, o Evaldo sabe, né? Mas eu sou brasileiro acima de tudo. E eu vejo que falta um sentimento de nação, falta um sentimento de Piracicaba. E eu gostaria de escutar dos senhores, que têm mais vivência até do que eu, sobre essa questão. O que falta para nós trazermos de novo essa nação? Porque hoje é muito claro, né? Nós estamos direita e esquerda, né? Nós estamos uma coisa que, assim, eu escutei outro dia, se a direita erra, a esquerda não pode atacar, porque todas as pessoas de direita vão defender, mesmo sabendo que está errada. E vice-versa, se a esquerda erra, todos os de direitas vão atacar, mas os de esquerda defenderão mesmo sabendo que errou, porque todos nós somos humanos e somos falíveis. Vamos cometer erros, é natural da vida. Então, o que o senhor diria para essa nação, para essa cidade maravilhosa? Eu não sou nascido aqui, eu amo Piracicaba, para nós voltarmos a trazer aquilo, ter orgulho e ter visão de Piracicaba. Agora, se quiser tirar no Parou Ímpar para ver quem vai primeiro. Eu obedeço ordem. Cecílio deu sinal para eu responder. Deu o zap. Mostrou o zap. Eu não tenho medo, Eric, Barbosa, Maria, Cecílio, não tenho medo de afirmar em 30 segundos o que eu vou resumir toda essa pergunta sua. A minha professora que me alfabetizou chamava Cecília também. E ela foi na zona rural de Laranjal Paulista. E ela dava aula para primeiro, segundo e terceiro ano. E eu entrei na escola com 6 anos de idade. E eu digo para você, sem medo de errar, entregue o Brasil para os professores, com todas as condições que os professores precisam, e fique tranquilo que nós vamos construir uma nação que você sonha. E aí eu me lembro da dona Cecília, depois vem o Cecílio, e assim caminharam os professores. São os professores. Se nós não tivermos professores no mais alto grau de respeito, de consideração, de qualidade de vida para os professores, não vamos encontrar solução. E esses professores têm que ser para dar aula, para ensinar. E a família que faça a parte dela. E aí, sem dizer quem tem que ser pai e quem tem que ser mãe. Essa é a minha resposta. Na minha casa eu costumo dizer, desculpa, Neto, não sei se a Maria quer fazer alguma pergunta, falar, desculpa, eu tô... Tem a participação, mas fica à vontade. Eu acho que existe aí realmente uma inversão de valores. A escola é para dar ensino,
tá? Mas é o ensino, e aí eu vou um pouco mais além, posso entrar um pouco no conflito, Evaldo, mas é o ensino sem viés, é o ensino puro, o que é a história, o que foi, sem viés. Eu vou responder essa pergunta sua aí, bem discordando. É fácil, é só se ensinar a Constituição para todos os alunos, que não precisa ensinar viés nenhum. Ensina a Constituição, tá bom? Sem dúvida, concordo, eu concordo. Ensina a Constituição a de 91, de 46 e a de 98, de 88, estamos resolvidos. No momento que o aluno entende o que é Constituição, daí ele procura o viés que ele quiser. Tá? Porque partido é acostumado a falar em viés. Sim, você compreendeu? E eu, na minha vida de jornal, eu costumo falar em Constituição. E parece que nós fizemos uma Constituição tão mal feita que nós temos medo dela. Nós não seguimos, né? Não seguimos ela. Pois não, seu Cecílio, tem participação aqui, ó. Vai lá, Maria. Sim, População participando conosco. O pessoal está gostando muito aqui da conversa com os senhores, viu? Deixa eu registrar aqui no Instagram, a Cidinha está aqui mandando alô, a Rose, né, Rose? Obrigada. A Ana Paula também mandando um boa noite, assistindo pelo Instagram. E aqui no nosso WhatsApp, a Marisa está mandando um boa noite, Maria Neto, toda a equipe boa. Eu amo histórias, eu tô ligada. Mandou um jornalzinho aqui, em homenagem, né, a todos nós. E também mandando aqui, olha, Cecílio, que humildade o senhor Cecílio dizer que aprende com os jovens. É bem assim, né? O aprendizado é constante e fascinante a cada dia. Eu vou todas aqui, depois a gente comenta. Deixa eu abrir mais uma aqui, Lucas, rapidamente. Você também pode conversar com a gente aqui através do nosso WhatsApp, viu? 991411048. Tá aqui a Flávia Dias Aguiar, mandando um alô. Ela diz: estes dois são feras, pura história e cultura. Adoro escutar as histórias deles. Abraços, da Flávia Dias. Ela diz que está adorando assistir, né? E, Cecílio, a gente recebeu, tá pronto o vídeo aí do Leandro? A gente recebeu, porque o Neto ostentou a nossa coleção de Cecílio aqui, que a gente tem muito orgulho, né? Mas o Leandro não quer ficar atrás do Neto, ele também tem uma coleção, tá lá, ó, tem todos esses lá, exemplares do senhor, seu Cecílio. Que maravilha, hein? Leandro está assistindo a gente lá, tá todo orgulhoso também. Eu agradeço muito ao Leandro, se me deixa emocionado. Que bom, que bom. Seu Cecílio, é muito bom conversar. A gente encontrei com o Evaldo, né, durante a matéria. O Evaldo sempre se encontra, né? Ele está fazendo matéria e sempre se esbarra, é comum isso. Ele falou: olha, a gente precisa ter um espaço. Eu falei: eu quero ter um espaço no programa que a gente possa fomentar a conversa, e aí trazer a história, e aí trazer, como o Eric colocou, algumas referências, né? A gente conversou num programa que o Eric participou, justamente sobre as referências. E a gente precisa conhecer as nossas referências, porque existe, Cecílio, é que a gente está acostumado, a gente desaprendeu a escolher. E a gente pode escolher, né? Pela própria Constituição, que nos ensina assim, né? Nos orienta dessa maneira, conhecer pelo exemplo, né? Trazê-lo no programa, né? A convite. O Evaldo falou: vou levar o Cecílio para a gente conversar. É ter essa referência. O Leandro é um jovem que tem todos os livros do senhor. É um jovem que faz a diferença. Por mais desacreditado, né? E o Eric nos trouxe também um tempo atrás aqui, jovens da nossa periferia, tendo um pouquinho de oportunidade, provou o quanto faz a diferença, né, Eric? É verdade. Nós tivemos lá o nosso Indústria do Amanhã, que o Evaldo conhece bem, nós falamos bem. E assim, dando oportunidade para os jovens, porque muitas vezes, ao andar na periferia, falta a oportunidade. Não sou eu que vou julgar por que não aconteceu, não. O que eu acho que eu tenho que fazer, como ser humano e como cidadão, é tentar dar essa oportunidade. E muitos do que nós demos oportunidade hoje,
realmente o número aumentou muito, de cabeça eu não lembro mais, são vários os números, né? Mas nós vemos pessoas que hoje, com 19, 20 anos, são arrimo de família porque tiveram a oportunidade, junto à Diocese que nos apoiou, ao SESI Senai, ao Sindicato dos Metalúrgicos, onde trabalhadores e patrões estão juntos, né? Trabalhando trabalhando para o bem da cidade, o que nós deveríamos estar recebendo, né, do Estado, mas infelizmente demora para chegar. Existe uma certa burocracia. Não estou falando que tem uma falta de vontade, não é isso. Estou falando que existe uma burocracia que às vezes as instituições privadas conseguem ser mais rápidas. Então, assim, a oportunidade é maravilhosa. O ser humano ainda vale a pena. Sem dúvida. Sem dúvida. Estamos chegando no finalzinho. Tem mais quantos minutos aí? Mais 2 minutinhos. O papo rendeu, a chuva atrasou um pouquinho a gente, mas eu gostaria das considerações. Vamos. Mas pega o microfone que o povo precisa ouvir você falando. O povo precisa ouvir. Aqui eu coloco ele, tá vendo? Do jeito não tem como escapar. Pois não, senhor Evaldo. É que nós ficamos aí com o problema de chuva. Sim. Tudo. Então, se o Cecílio concordar, nós poderíamos na próxima segunda, nós voltarmos para continuar a falar sobre esse assunto história. Tudo bem, senhor Cecílio? E aí, a minha sugestão para você é que nós acentuemos os 60 anos de literatura do Cecílio. Perfeito. Porque ninguém comemora 60 anos de literatura e boa literatura. E aí está o livro. Eu estou procurando um exemplar do Eunuco Prester, porque para eu ia trazer para você para deixar para leitura. É ainda uma ortografia antiga. Que bacana. Mas eu acho que isso é importante para nós de Piracicaba, ter essa referência no Cecílio, mas contar mais história. Por exemplo, nós temos a história do Bagaço da Cana. Dos 17 ou 18 livros que eu revisei do Cecílio, o Bagaço da Cana foi o primeiro. Olha só. Então, ele tinha 16, 17 anos. 18, 19 anos por aí. Que maravilha, hein? Que oportunidade, senhor Cecílio. Essa oportunidade, olha o que nós temos hoje, hein? Bagaço da Cana era... Eu confiei nele desde o começo. Bagaço da Cana era para virar novela na Globo. Era para ser uma novela, mas o desentendimento entre o autor e a produção lá não deu certo. Então, essas coisas nós podemos contar na próxima segunda, né? Ficamos marcados, tá bom? Tá marcado. Então, segunda, se for terça, tudo bem? Terça, tudo bem, Eric? Para você, terça-feira? Terça-feira, tranquilo. Então, terça-feira até melhor, daí nós fazemos. E o pessoal tá adorando a ideia, viu, Neto? Tá todo mundo comentando. A Cleide, que orgulho, adorei. Uma aula de história, parabéns, Cecílio. E também aqui, olha, que ideia maravilhosa do Neto, trazer referências, pois os jovens perderam os valores e as referências. Isso seria bom ter nas escolas. Então, todo mundo aprovou aqui a nossa conversa, viu, gente? Muito obrigada. Obrigado, viu? Senhor Cecílio, prazer recebê-lo aqui. Aguardo o senhor na terça-feira novamente. Quero que eu agradeço a oportunidade e estou à disposição. Agora, eu fico pensando muito em aprender com os jovens, né? Mas é com os jovens, os idosos aprendem. Não tem outra saída. Né? Eu estou aprendendo agora sobre a inteligência artificial. Que maravilha. A vida é um eterno aprendizado, né, seu Cecílio? E quando a gente parar de aprender é porque a gente já não está mais aqui. Eu aprendi, vocês não acreditam, a abotoar a camisa. Que maravilha. Eu aprendi a abotoar errado. Eu, de baixo para cima, depois me falaram, não, é aqui, pelo primeiro botão. Agora dá certo. Maravilha. Tem certo por cima e por baixo? Essa para mim também é novidade. Também, viu, essa eu tô aprendendo agora. Estou aprendendo agora também. Muito bom, muito bom. Cecília, muito obrigado, viu? Eric, obrigado. Terça-feira de volta aqui, né? Com certeza. Eu peço desculpa. A chuva me pegou. Estava em reunião lá no Cimesp, último dia. E agradeço Evaldo, o seu Cecílio. Prazerzão conhecê-lo. O Evaldo a gente já se conhece há um tempo. E Maria e Neto, mais uma vez, muito obrigado por tudo. E o que precisar,
Contem conosco, Estamos sempre. no caminho certo. Vamos continuar, que esse é o caminho pela população se Sim. manifestando. Que bom, é isso que eu queria, né? Ter essa grande Exatamente. oportunidade. Obrigado, Eric.